Certo dia, no templo, e viu que havia mercadores, aproveitando o período da Páscoa, em que as pessoas precisavam de cordeiro, e havia um conluio, havia uma trama, um plano de corrupção, em que os sacerdotes que eram responsáveis por examinar os cordeiros, eram orientados para rejeitar alguns cordeiros, e esses animais rejeitados, ao invés de serem tirados do templo, não, ele era levado para os mercadores, e eles estavam agora dentro do sistema do mercado do templo, e vendido pelos mercadores, agora os sacerdotes aceitavam. Corrupção dentro do templo. O que Jesus faz? Tirou um cinto e largou-lhe na costa daqueles mercadores, virou a banca deles, acabou com aquela feira e disse: eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito que foi anunciado nos Salmos, o zelo pela tua casa me consome. Os líderes colocaram os olhos em Jesus e disse: esse cara não pode sair do nosso radar, nós vamos tomar ele, ele não pode ficar vivo. Mas ainda operou muitos milagres, e para incomodá-los ainda mais, operou milagres em Jerusalém e no dia de sábado, para deixar eles ainda mais enfesados, e dizia: vocês no dia de sábado libertam os seus animais quando caem nos buracos, quando precisam de ajuda, eu não vou ajudar a um descendente de Abraão? E assim ele foi fazendo com que as pessoas voltassem a reexaminar as Escrituras, para descobrir que não era essa a Páscoa que Deus havia nos anunciado. Entrou em Jerusalém montado num jumentinho em uma certa ocasião, para deixar ainda mais aborrecidos. A população entendeu e, movida pelo Espírito Santo, começaram a gritar: hosanas, hosanas ao que vem em nome do Senhor, bendito seja o Rei de Israel. E tiravam as suas capas e colocavam por onde o jumentinho ia passar, e Jesus ali montado no jumentinho, entrando em Jerusalém sob os louvores de todo o povo, crianças cantando, gritando, rodavam de um lado para outro, adolescentes e jovens entoavam com alegria: hosanas àquele que havia dado aos homens como Salvador e Rei. Os líderes ficaram enfesados. Esse homem está tomando conta de Jerusalém, esse homem tem o domínio de tudo agora, a gente tem que resolver isso. Para acabar, para colocar uma cereja no bolo, ele está afastado de Jerusalém, onde havia saído às pressas alguns meses atrás, e aí de repente seu amigo Lázaro está terrivelmente doente. Mandam dizer a Jesus, ele ainda aguarda 4 dias, e quando chega lá, Lázaro está morto. Para a alegria do Espírito Santo, tudo estava sendo controlado. Jesus obedeceu, Jesus ficou no lugar, ele soube o momento certo de obedecer ao Espírito Santo e chegar à aldeia de Betânia. E quando chegou lá, na frente do túmulo, disse: Lázaro, sai para fora, meu filho, você está vivo. Lázaro vem enfaixado, tirão, e ele está ressuscitado. A comoção chega a Jerusalém, os líderes judeus ficam arrancando os cabelos e dizendo: temos que matar esse homem, não dá mais, nós só vamos esperar que passe a Páscoa e vamos matá-lo. E aí, procurando como fazer, cai como uma luva. Um certo discípulo, apóstolo ligado a Jesus, chamado Judas, vem com uma proposta: eu vou entregar ele para vocês.
eu vou identificá-lo. E existe um plano. Ele disse que ele vai passar essa Páscoa só conosco. Ele não vai ficar com muita gente. E vai ser em Jerusalém. Os líderes judeus esperavam fazer as coisas do seu jeito, matar Jesus após a Páscoa. Mas não era esse o plano de Deus. Jesus, até a Páscoa do ano anterior, havia sido apenas um coadjuvante, apenas um participante, apenas um observador, apenas um profeta que apontava para os erros que eles estavam cometendo. Mas nesta Páscoa não. Nesta Páscoa ele entraria em Jerusalém como o personagem principal. E qual é o personagem principal da Páscoa, gente? O Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro. Mas já disseram para ele que o Cordeiro vai ser morto? Não só já disseram, ele nasceu para morrer. Ele nasceu para este objetivo. E foi então que Jesus começou o seu preparo dos seus discípulos. No capítulo 13 do livro de João, no versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma bonita declaração de amor, que vai ser confirmada com a maior confirmação de amor, o maior ato de amor. Quando ouviram Jesus falar, eles já tinham ouvido várias vezes Jesus falar a respeito de sua morte, a respeito de como ele seria entregue nas mãos dos líderes judeus, ele seria julgado e seria morto. Mas Jesus já dizia: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Os discípulos não entenderam isso. Imagino que eles devam ter se questionado: mas se ele nos ama, por que ele quer morrer? Se ele nos ama, por que ele tem que ir embora? Se ele nos ama, o que há de tão importante para deixar as pessoas que ele ama para trás? Se ele nos ama, por que ele está falando essas coisas? Foi por isso que Pedro não entendeu e começou a querer corrigir Jesus, dizendo: Jesus, não fala essas palavras. E Jesus disse: vocês não estão entendendo, mas deixa eu esclarecer para vocês. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Creiam em Deus? Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se essa não fosse uma verdade, eu já teria dito a vocês. Mas eu vou para preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus chegou a dizer: olha, se vocês entendessem o plano perfeito do Pai, agora vocês não estariam tristes, agora vocês estariam cheios de gozo na alma, agora vocês estariam cheios de alegria. Mas vocês ainda não entendem, vocês ainda não compreendem, mas vai chegar a hora, como hoje nós compreendemos. A morte de Jesus não é para ser lamentada. A morte de Jesus não é uma obra do acaso. A obra de Jesus não é para a gente considerar que ele foi um coitadinho. Não.
Jesus fez isso intencionalmente. Ele fez isso porque era necessário e ele fez isso por amor. Disseram para ele: para resgatar os seres humanos à comunhão perfeita, é necessário encarnar-se, morrer, mas ao terceiro dia você vai voltar e receber ainda maior glória do que você tem. Eu imagino que Jesus deve ter se alegrado e dito: pode contar comigo. E hoje nós podemos nos alegrar, porque Ele venceu. E porque Ele venceu a morte, venceu também a traição. Alguns de vocês sabem o que é traição. Alguns de vocês já experimentou o que é alguém se aproximar, tornar-se amigo. Tornar-se amigo, ouvir as suas confidências, ouvir os seus segredos, ouvir você falar das suas fraquezas, das suas limitações, e depois você descobre que essa pessoa pegou essas informações que recebeu de você e entregou para um terceiro, um quarto, uma quinta, uma sexta pessoa. E pior, fez isso com uma forma de obter alguma vantagem pessoal, talvez. E você, com o coração partido, tem que lidar agora com essa dura realidade. Os seus segredos foram expostos para muita gente. E isso foi feito por intermédio de alguém que você reputava como seu amigo. Sabe como Jesus venceu a traição? Ele lavou os pés do seu amigo. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas guiado pelo Espírito, Jesus o escolhe. Porque Judas não se apresentou. Judas não se inscreveu para um sorteio, não. Foi Jesus que foi lá e escolheu. Amigos, somos nós que escolhemos, não são? Sim ou não? Amigos, somos nós que escolhemos, não são? Judas foi um amigo escolhido por Jesus. Caminhava com Jesus. Ouvia os sermões de Jesus. Aprendeu a curar as pessoas com Jesus. Aprendeu a anunciar o Evangelho com Jesus. Judas estava ali com Jesus o tempo todo, partilhou da refeição com Jesus, comeu peixe junto com Jesus, como a gente diz aqui, lambreou a mão, né? Como a gente, quando o irmão Solange nos convida para comer aqueles peixes gostosos, aí a gente suja a mão, entre amigos. Comeu pão junto, participaram de outras Páscoas juntos, comeram a mesma ceia juntos, juraram comunhão, fidelidade. Mas agora era a última Páscoa, Jesus já não era mais só um observador, era o Cordeiro, e como Cordeiro, ele lava os pés do seu amigo. Ele comunga com o seu amigo, a última refeição, e depois ainda encoraja o seu amigo. O que você tem a fazer, amigo? Passa porque você não sabe, mas tudo está sob o controle do Pai. Jesus nos ensinou como é glorificar ao Pai. E foi com estes gestos
que nós percebemos em cada detalhe a glória de Deus se manifestando na vida de Jesus. Mas ainda iria se concluir quando Jesus se entrega para ser julgado. Ele foi julgado umas 4 vezes, já preguei sobre isso aqui. Um julgamento tenso, fazendo com que a sua execução tivesse que ser feita às pressas. E quem é aluno da escola dominical sabe que um dos princípios da refeição da Páscoa, ordenada por Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, é que o jantar deveria ser comido às pressas. Jesus vai ser executado às pressas, porque estava chegando o limiar das 18 horas, em que os judeus deveriam conservar o sábado, guardar o sábado e não ter mais nenhuma atividade nela. Mas nesse curto período, o flagelo de Jesus foi intenso. Muito soco, muita maldade, muita violência. Agrediram violentamente o corpo de Jesus. Tentaram de todas as formas atingir a sua alma. A intenção era quebrantá-lo de tal forma que ele desistisse de ir até o fim. Mas ele havia orado ao Pai a noite toda. Ele havia pedido ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele orou: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Nós que estudamos a Bíblia, sabemos que a glória de Deus é chamada de Shekinah. A Shekinah de Deus já esteve no deserto. Esteve no deserto quando trouxe o povo orientando pelo meio do deserto em uma coluna de fogo, em uma coluna de fumaça. A Shekinah de Deus esteve na consagração do templo de Salomão. A Shekinah de Deus também se apresentou nos louvores e gritos de alegria na consagração do segundo templo, no período de Esdras. Mas agora a Shekinah de Deus estava em forma humana. Jesus estava ali glorificando ao Pai, dizendo: eu suporto tudo isso para salvar você. Eu suporto tudo isso para você alcançar o perdão dos seus pecados. E é assim, querida igreja, que nós recebemos do Pai a maior prova de amor. Como diz um louvor antigo: se isto não for amor, se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, nem as andorinhas voam mais, se isto não for amor. Mas isto é amor, isto é o mais perfeito amor. Quem era eu, quem era você? Um condenado, um amaldiçoado, um destituído da glória de Deus, um pecador incorrigível, alguém que não poderia nunca salvar a si mesmo, alguém que jamais poderia ligar-se ao Pai, alguém que só vivia para chafurdar na lama do pecado, dominado por vícios. Mas foi Ele quem veio até nós, foi Ele quem nos alcançou para nos oferecer o perdão perfeito do Pai. Eu quero convidá-los a estar em pé neste momento. Porque esta Páscoa
ela terá o seu maior significado para você, se você aceitar o sacrifício do Cordeiro. Daqui a pouco a cantata vai nos anunciar que este Cordeiro é o grande eu sou. É aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Este grande eu sou fez esta maior prova de amor para salvar você, para mudar a sua vida. E você pode dizer: pastor, essa tua pregação eu ouço toda Páscoa. Vocês, pastores, falam essas coisas, mas vocês não sabem da nossa vida. Vocês não sabem da dificuldade que a gente vive. E eu quero desafiar você a confiar neste amor que nós estamos anunciando. Me dar a chance de estar errado a seu respeito. Me dê a chance de provar que você está certo. Mas se eu estou certo, te dê a chance de crer nesse Jesus. Se eu estou falando a verdade, te dê a chance de experimentar uma nova vida. E eu quero convidar você para fazer hoje a sua rendição a este amor. Fazer hoje a sua escolha de aceitar a Cristo como teu Salvador. De escolher Jesus como aquele que entendeu a tua realidade. Aquele que te amou na condição em que você está, para te dar uma nova vida. Eu sei que a vida em pecados nos conduz a uma vida sendo dominado pelo mal, sendo dominado pelo diabo. É muito difícil a gente romper. Nós nos sentimos travados, impedidos. Mas hoje, o perdão de Jesus te liberta. A autoridade de Jesus te alcançou e te trouxe nesta noite aqui, para que você seja livre. E em nome de Jesus eu já declaro isso para você: seja livre das amarras de Satanás, seja livre do domínio do pecado, seja livre de toda injustiça, seja livre de todo vício. Eu te convido, como um ato de fé, venha ao altar neste momento para selar esta aliança com Cristo. Você que ainda não não vive em comunhão plena com Deus. Você que ainda vive distanciado do amor do Pai. Eu convido você neste momento, sai do seu lugar, pede licença. Eu sei que o tempo está cheio, tem muita gente, mas só faz assim, ó. E meu irmão, me dá licença, eu preciso ir lá na frente, eu preciso mudar de vida, eu preciso buscar a minha salvação, eu preciso buscar o perdão dos meus pecados. Eu tenho certeza que este irmão que está do seu lado vai te ajudar,